Bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome de Jesus. Você que está conectado conosco pela EBLN TV, que o Senhor possa falar poderosamente com você nessa manhã. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração que está lá em Salmo 150, verso 6, quando a Bíblia diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Você está vivo aí? Então louve ao Senhor. Você está respirando nesse dia? Então louve ao Senhor. Você recebeu este dia de presente do nosso Deus, mais um dia de vida? Então louve ao Senhor. Você recebeu a dádiva da vida do nosso Deus? Então louve ao Senhor. Que nessa manhã você possa louvar ao nosso Deus com todo o gás do seu ser, com toda a força do teu ser, do teu coração, que você possa se apresentar a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável nessa manhã. Feche seus olhos. Pai, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, Deus. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado pela oportunidade que temos de mais um culto. Estarmos aqui para Te adorar, celebrar o Teu santo nome. Que tudo que façamos aqui Te glorifique. Sabe, Deus, que o Senhor possa falar com cada um que está conectado conosco. E que este culto, essa transmissão, os louvores, a pregação, tudo que façamos aqui, Senhor, possa alcançar lugares, pessoas que nem imaginamos, mas são lugares e pessoas que estão no Teu coração. Faça, Senhor, como Te apraz e usa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com você, que está lá em Tito, capítulo 3, versos de 1 a 7, quando a Bíblia diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém. Sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Que Deus te abençoe e vamos juntos louvar o Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
sou teu. Nome que assume todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Dono da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Louvado seja o Senhor, Senhor. Aleluia, glórias ao Senhor. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, capítulo 7, nos versos 24 até o versículo 27. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, que deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não ruiu, não veio abaixo, porque estava edificada sobre a rocha.
Mas o texto continua e a palavra nos diz assim: mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E sopraram os ventos, e transbordaram os rios, que deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela ruiu, porque estava alicerçada na areia. E diz o final do texto que grande foi a sua ruína. Em que alicerces você tem edificado a sua vida, a sua casa, a sua família? Você tem edificado a sua casa, a sua família em valores superficiais, naquilo que a traça e a ferrugem vão corroer, aquilo que o ladrão escava ou rouba? Ou você tem alicerçado a sua vida, a sua casa, a sua família em valores eternos, em valores espirituais? Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, neste lugar. Nós estamos erguendo uma grande obra, e essa obra não para. Nós temos construído uma obra para a glória do nome do nosso Deus. Temos alcançado vidas, famílias, temos sido suporte nas mãos de Deus para abençoar inúmeras pessoas nesse tempo, nesses dias, nessa geração. E o Senhor quer usar você também para nos ajudar a continuar erguendo, a ser instrumento nas mãos dEle, para continuar sendo coluna neste lugar, alicerce nas mãos de Deus, para abençoar vidas, famílias. E agora você tem a oportunidade de fazê-lo por intermédio daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Que agora você possa, dentro da sua disponibilidade, dentro daquilo que o Senhor colocar no teu coração, ofertar. As nossas contas estão na sua tela. Você tem a opção de ofertar, você tem a opção de transferir o seu dízimo, mas que você não pare, que você continue avançando conosco, que você continue nos ajudando a erguer aquilo que o Senhor quer que façamos nesses dias. E que Deus te abençoe. Teu
palavra é clara quando diz que tudo que pedirmos em nome de Jesus nos será concedido. Nós apresentamos as nossas petições, as nossas necessidades, colocamos as nossas aflições diante do Pai, entregamos as nossas dificuldades, colocamos as nossas dores, as nossas desilusões, os nossos sofrimentos, as nossas angústias diante do Senhor. E este nome que tem poder, Ele atua em nós, transformando toda e qualquer situação de provação, de dor, de desilusão, de desespero, em ação poderosa dEle. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e o que pensamos. Há poder no nome de Jesus. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus neste dia. Eu não sei o que você tem lançado aos pés de Jesus nessa semana. Mas eu te convido nessa manhã a se colocar em atitude de adoração a Deus, invocando este nome que está acima de todo nome, este nome que há poder, este nome que quando nós invocamos, potestades caem, demônios são expulsos, porque há poder no nome de Jesus. E é este nome que você tem que professar nesta manhã, é esse nome que você tem que louvar, é este nome que você tem que adorar. Exalte este nome, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia, glórias ao nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que está assentado no alto e sublime trono, aquele que tem o domínio sobre a nossa vida, sobre os sentimentos do nosso coração, aquele que conhece a intimidade do nosso ser, aquele que é digno de ser reverenciado, de ser adorado, de ser exaltado, de ser engrandecido. É este nome que nós invocamos quando sofremos, é este nome que nós exaltamos quando recebemos as bênçãos, os milagres, os prodígios e as maravilhas. Este nome é digno de ser professado, e nós precisamos com certeza estar sempre voltado ao nome de Jesus. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia nesta manhã, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. O título dessa mensagem é De Glória em Glória. Diz assim a palavra do Senhor: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença santa nesta manhã, e pedimos, Pai, que o Senhor manifeste o Teu poder. Ó Deus, que tudo que aqui será proferido, tudo que será dito, seja em submissão à Tua palavra, para que o Teu nome seja conhecido, para que, Pai, o Teu povo reconheça que não há, ó Deus, absolutos para nós, porque só Tu és digno de toda glória, toda honra e todo poder. Fala ao nosso coração neste dia, em nome de Jesus, amém. Queridos, a glória de Deus, ela é manifesta em tudo o que Ele tem e em tudo o que Ele é. A glória significa beleza, glória significa distinção, glória significa orgulho. O Senhor se apresenta para a sua igreja como o Rei da glória. Se a cruz nos tornou possível ter a mesma relação com Deus que Cristo teve e produzir os mesmos frutos,
é necessário refletirmos hoje, porque não vemos uma igreja gloriosa governar e reinar em Cristo hoje. Irmãos, eu creio que isso tem a ver, em parte, com o fato de a igreja ter deixado de usar a sua herança, o seu principal propósito, o testemunho. Porque é através do testemunho que nós desfrutamos, é através do testemunho que nós usufruímos, é que nós recebemos o poder de Deus sobre a nossa vida. Se a igreja deixa de testemunhar, ela perde o esplendor da glória, ela perde o propósito para o qual ela existe. Não podemos fechar os olhos para a realidade de que a vontade de Deus é que deve ser feita na terra, como é feita no céu, e não a vontade dos homens, não os nossos caprichos, não os nossos interesses, não as nossas imposições. Eu acredito que esse tem sido o grande impedimento de usufruirmos e desfrutarmos a glória de Deus e o seu esplendor em nossos dias. É necessário entendermos que quando se deixa de manter o testemunho, a revelação da natureza e da vontade de Deus não pode se sustentar. E isso é visto de geração a geração. Sempre que o povo perdeu a capacidade de testemunhar, a glória de Deus deixou de ser manifesta. E certamente quando nós não vemos essa glória se revelando no meio da igreja, é porque há em nós ausência do verdadeiro testemunho. Nós deixamos de professar a fé genuína, nós deixamos de proclamar a verdade de Cristo, nós deixamos de testemunhar a palavra do Senhor. Periodicamente tem surgido avivamentos. No reinado de Josias, o testemunho foi encontrado novamente e os crentes foram chamados de volta à verdade de Deus e ao seu chamado. No livro de 2 Crônicas 34, 2 e 3 registra: ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos deuses dos ídolos de metal. Não se tem, queridos, conhecimento de que em outra geração, desde o século I, tenha se incendiado, tenha se vivido com convicção o testemunho de Deus como nesse tempo. E certamente, queridos, aquilo que eles viveram no passado serve como legado para que experimentemos no presente. Sempre que nós voltamos para a presença do Pai, sempre que invocamos a palavra de Deus, sempre que nos prostramos diante do senhorio de Jesus, nós vamos desfrutar de coisas sobrenaturais e formidáveis. Jeremias, Josué, Davi e tantos outros personagens bíblicos em situações da vida, ao retornarem para o princípio da palavra, puderam desfrutar de coisas sobrenaturais. É tremendo ver como Deus se manifesta em seu povo, quando testemunhamos a glória de Deus em nosso viver. Podemos ver que Deus não parou no tempo, e como atuou na vida do rei Josias, deseja se manifestar em nosso tempo. O que falta nos, queridos, é o testemunho verdadeiro, sincero,
um testemunho leal à palavra de Deus, à verdade de Deus e aos princípios das Escrituras. A glória de Deus é o vetor que governa todas as áreas da vida. A glória de Deus é manifesta em nosso ser, em nosso interior, e nos impulsiona a andarmos na presença de Deus. Nós somos conduzidos pela glória de Deus. É a glória de Deus manifesta na igreja que desperta o seu povo para um novo tempo, para uma nova realidade, para um avivamento real. Se perdemos esse foco, a vida perde o sentido. Adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas é a nossa máxima prioridade. Se abandonamos esse ideal, esquecemos-nos de Deus, amaremos as coisas e usaremos as pessoas. Só quando Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida, as outras áreas se encaixam e tudo passa a ocupar o seu devido lugar. Mas se invertemos esta ordem, se saímos dessa direção, se perdemos esse prumo, nós nos desviamos da palavra, fugimos da verdade e certamente perderemos o desfrute da glória de Deus. O que notamos é que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Podemos ver esta realidade, olhando um pouco do que nos ensina a palavra de Deus. No Pentecostes, o Deus desta era estava amarrado, e a luz de Cristo penetrou as trevas espirituais de Jerusalém, onde as multidões o haviam crucificado há algumas semanas atrás. Era como se o sopro de Deus, que encheu o cenáculo, tivesse feito um som diferente, quando soprou através do coração das pessoas que se rendiam. O som atraiu a muitos. O som chamou a atenção daqueles que estavam naquele lugar. Era um trovão, um som dos céus que prendeu o coração daqueles que tinham anteriormente comemorado a morte de Cristo. Amados, agora estavam perguntando o que deveriam fazer, o que era possível, o que era necessário diante daquele fenômeno da manifestação da glória de Deus. O que aqueles homens, ao testemunhar a manifestação de poder em Pentecostes, o que eles precisavam para ser salvos. E aqueles mesmos que renegaram a Cristo, que optaram por Barrabás em lugar de Jesus, agora procuravam uma forma de alcançar a salvação. O som do céu liberou uma atmosfera sobrenatural, até que os poderes dominantes das trevas dessem lugar à superioridade da luz. Queridos, o que está faltando? O que nos falta hoje? Precisamos refletir sinceramente. É necessário fazer essa avaliação. O que nos falta para experimentarmos, para usufruirmos, para desfrutarmos dessa glória de Deus? O que hoje precisamos para que a glória de Deus seja manifesta em nosso meio? O que o Senhor nos orienta através da carta de Paulo aos Coríntios, para desfrutarmos e vivermos de glória em glória. Primeiro, queridos, a glória de Deus exige transparência. A glória de Deus exige transparência. Veja 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face
descoberta. Esses dias eu vi uma postagem de um pastor americano que dizia: eu não sei porque as igrejas do nosso tempo estão tão inquietas e angustiadas porque estão usando máscara, porque a igreja já usava máscara há muito tempo. Queridos, eu confesso que quando vi essa postagem, eu me choquei. Mas, infelizmente, uma das razões de não vermos a glória de Deus se manifestar no meio do seu povo é porque nos falta transparência. Não estamos com a face descoberta. A vida com Deus, ela exige essa transparência. É impossível nos dizermos cristãos e escondermos situações, guardarmos pecados e maquiarmos o mal. A nossa relação com o Senhor, ela precisa ser sincera. A nossa relação com Deus precisa ser verdadeira. A nossa relação com Deus precisa ser transparente. Não podemos andar nos escondendo da vida. Não podemos andar com medo de que alguém nos veja e nos pegue em situações de escândalo. Não podemos ter nada que de alguma forma, lá na frente, o inimigo nos acuse e os homens nos envergonhem. Deus não opera às escondidas. Toda ação de Deus revela clareza. A glória de Deus revela quem Ele é. Não podemos imaginar Deus com as percepções humanas, cheia de situações escusas. Deus se revela trazendo luz. Sempre que Deus opera na vida de alguém, é para mostrar o seu real estado, a sua real condição. Deus não deixa nada oculto. Ele sempre vai trazer luz e clareza à nossa vida. Por isso, um dos requisitos para vermos a manifestação da glória de Deus na vida da igreja, na vida dos crentes, é a transparência. Criamos manobras, porque pensamos em esconder algo, para impressionar as pessoas, para chamar a atenção dos homens. O homem é um ser vulnerável e dependente. Ele não tem vida em si mesmo e nem pode manter-se de pé, firmado em seus argumentos, firmado em seus conceitos. Assumir a nossa condição parece-nos um tanto ameaçador, mas é impossível, queridos, enxergarmos a glória de Deus sem admitirmos o nosso estado miserável. O próprio apóstolo Paulo assume essa condição e expressa de uma forma chocante: miserável homem que sou. Amados, muitas vezes nós queremos sim passar para os outros esse semblante, essa imagem, essa percepção fraudulenta de que está tudo bem conosco, mas no fundo não estamos sendo transparentes. É necessário entendermos que não nos bastamos, não encontramos sentido na vida, enquanto não nos apresentarmos verdadeiros diante de Deus. É necessário compreendermos que nada neste mundo pode ser comparado ao que o Senhor tem para nós. Nenhum poder, nenhuma deferência humana pode ser comparado à glória de Deus. Dinheiro, sexo, poder não preenchem o vazio do nosso coração. Nem todo o ouro do mundo vai satisfazer os reclamos da nossa alma. O apóstolo Paulo,
exorta o jovem Timóteo quando fala em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Queridos, esta é a condição para desfrutarmos a glória de Deus. Nós precisamos sim nos apresentar diante do Pai aprovado. Basta de nos escondermos, basta de situações camufladas, basta de andarmos querendo sempre manobrar, manusear uma situação que não é sincera, que não é verdadeira, que não é justa, que não é correta. Ser transparente é ser aprovado pelo Pai e não ter motivos de vergonha quanto ao testemunho que proferimos. Por isso, a primeira lição que nós extraímos desse texto é que a glória, para a manifestação da glória de Deus, é necessário transparência. Segunda lição, a glória de Deus exige transformação. Primeiro, a glória de Deus exige transparência. Segundo, a glória de Deus exige transformação. E o verso 18 ainda nos diz: estamos sendo transformados com glória cada vez maior. A marca distintiva da vida cristã é a transformação. É impossível dizermos que já tivemos experiências com Deus e nada mudar em nossa vida. A glória de Deus em nós revela quem Deus é, santo, e quem nós somos, pecadores. A expressão usada pelo apóstolo nesse texto deixa claro que a transformação implica em um processo. Não é algo pontual, não é algo que eu vivo apenas em um momento da minha vida. Não é apenas uma ocasião específica. Mas a Bíblia relata e deixa claro que nós vamos sendo transformados. É algo contínuo, que me acompanha durante todos os meus dias, que anda comigo em meus sentimentos, em minhas reações. Precisamos entender que a transformação é essencial em nossa vida. Constantemente devemos buscar essa melhora, essa mudança, esse estado de transformação. Amados, quando reconhecemos e confessamos os nossos pecados e pedimos a Jesus para entrar em nossa vida, nós somos transformados. Nós saímos da condição de criaturas e assumimos a condição de filhos de Deus. Essa transformação é a transformação mais poderosa que alguém pode viver. Eu deixo de ser criatura e passo a ser filho. Em vez de passar a eternidade longe de Deus, nós decidimos agora a estar perto do Pai, a ser íntimo do Pai, a ter relacionamento com o Pai. A vida cristã nos oferece a oportunidade de nos olharmos com um olhar diferente, nos enxergarmos de uma maneira diferente. Não somos mais levados a agir pelas influências do mundo, mas somos movidos pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Queridos, a proposta de Jesus é que a nossa vida seja completamente transformada e que passemos a enxergar Jesus como a nossa referência. Jesus deixa de ser a pessoa histórica, apenas aquele Salvador longe, e passa a atuar em meu interior, em meus pensamentos, em meus sentimentos e em minhas atitudes, de maneira que o que eu faça, o que eu viva, eu reflita o meu anseio em seguir o exemplo de Jesus. E quanto mais perto de Jesus eu me torno, quanto mais
íntimo, eu sou do Senhor, mas eu viverei a transformação de forma profunda e contundente. O apóstolo Paulo chama todo esse processo de mudança que vivemos, todo esse processo que gera essa intimidade, que nos tira da condição de perdidos para a condição de salvos, de transformação. Nós não estamos sozinhos para que isso aconteça. O Espírito Santo, ele opera mudanças profundas em nossas vidas. É Ele quem traz a realidade que está oculta ao nosso entendimento e nos revela situações que precisam ser trabalhadas em nosso interior. Amados, transformação de vida é sem dúvida a consequência maior da entrada de Cristo no coração do homem. Não se pode conceber que alguém que diz conhecer a Deus, depois de uma vida de pecados e descaminhos, continue trilhando os mesmos rumos, continue tendo as mesmas atitudes, continue tendo o mesmo vocabulário, continue assumindo as mesmas posturas. No momento que nos encontramos com Cristo, Ele toma a nossa vida e torna a nossa vida diferente. Nós somos separados do mundo e passamos a ter uma paixão ardente em nosso coração pela palavra, pela obra, pelo serviço, pelos irmãos, pela igreja e pelo reino. A transformação é a vida cristã normal. Por isso, passar por mudanças na caminhada com Deus não é algo chocante para aqueles que conhecem a Cristo. O verdadeiro servo de Deus vai ser sempre alguém que está em transformação. Não há entre nós ninguém completo, porque a própria palavra diz que não há um justo sequer. Todos nós, todos os momentos, todos os instantes, seremos com certeza confrontados com algum pecado, com alguma postura, com algum comportamento que precisa ser transformado. Por isso a caminhada com Deus é uma caminhada de mudanças. A nossa relação com Deus é uma relação de transformação. Não há entre nós ninguém completo, não há ninguém pronto. Todos nós estamos sendo transformados de glória em glória. Isso significa que só estaremos prontos um dia que estivermos face a face na presença do Pai. Quando somos avivados, o derramamento do Espírito Santo provoca uma invasão da presença do Rei do Céu, que desaloja o príncipe das trevas em nosso coração e nos eleva a essa condição de transformação contínua. A consequência desse desalojamento é que o indivíduo experimenta a vida e o poder do reino. Vidas são curadas, almas são salvas e libertas. Os cristãos crescem em unidade e, por fim, a terra também acaba ganhando, porque a transformação do homem reflete na família, reflete no trabalho e reflete na sociedade. Queridos, se entendêssemos o quanto é essencial a transformação do homem de glória em glória, a sociedade, os governos, as instituições desejariam ardentemente os homens viverem na igreja, porque só o poder do Evangelho é capaz de transformar a nossa vida, mudar a nossa mentalidade, transformar o nosso caráter e mudar o nosso ser. Só através da operação de Jesus em nossa vida é que o homem muda completamente. Por isso, a glória de Deus manifesta no meio da igreja, no meio do seu povo, traz tantas mudanças sobrenaturais para a nossa vida. Terceira lição: a glória de Deus revela o Espírito Santo.
O verso 18, e segundo a sua imagem, estando sendo transformado com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O avivamento verdadeiro não só convida as pessoas a buscarem a Deus, mas também a buscar o propósito dele na história e ser parceiro dele no estabelecimento do seu domínio sobre todas as coisas. O Espírito Santo não vem para nos dar uma sacudida. Ele vem para nos ajudar a correr a corrida até o fim e passar esse bastão para a geração seguinte, com o propósito de proclamar a verdade, de anunciar o reino, para que as gerações seguintes conheçam a salvação em Cristo. O avivamento genuíno é o derramado Espírito que traz o reino até que haja transformação. Nenhum avivamento tem como finalidade a promoção do homem ou a elevação, a publicidade de uma igreja, de uma instituição. O avivamento, a ação do Espírito Santo, a manifestação da glória de Deus tem como propósito a mudança do nosso caráter, a nossa natureza humana e carnal, ela é influenciada pela natureza do reino, que é progresso contínuo, constante. Se desejamos ver e desfrutar a glória de Deus, nós precisamos ser constantes no Senhor. Amados, um dos impedimentos para a presença do Espírito Santo e a sua manifestação é a nossa instabilidade. Estamos sempre oscilando em nossas posições, em nossos conceitos, em nossas atitudes, o que revela a nossa falta de comprometimento com Deus e com a sua preciosa palavra. Abacuque capítulo 2, versículo 14 nos diz: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Esta é a promessa, esta é a verdade de Deus. A glória do conhecimento será manifesta, e como as águas do mar são abundantes, como é infinita a água do mar, nós também podemos desfrutar desta glória indescritível, imensurável. Nós podemos sim viver esta glória. Esta é uma realidade para aqueles que creem. Glória é esplendor, glória é magnitude, glória é grandeza. A ação de Deus nunca se reflete em algo pequeno. A glória de Deus é algo grandioso. E o que nós precisamos viver com o Senhor é uma experiência grandiosa. A ação de Deus na vida do homem não é uma ação medíocre, não é uma ação sem significado. A ação poderosa de Deus traz em nós mudanças profundas. A nossa casa é transformada, a nossa vida é transformada, os ambientes onde estamos são transformados. Precisamos arder pelo conhecimento da glória de Deus. Que o Espírito Santo nos revele o que está impedindo a glória do Senhor se manifestar no meio do seu povo. Pois o Pai deseja manifestar a glória dele e o seu esplendor em nosso meio. Que como o rei Josias, que pôde chamar o povo de volta a testemunhar o amor e a verdade de Deus, como igreja de Cristo em nossos dias, nós possamos ser convocados a voltar ao primeiro amor, a desejar a glória de Deus sendo manifesta em nossa casa, em nossa família, em nosso testemunho.
Não esqueça, para que a glória de Deus seja manifesta, é necessário testemunhar. Sempre que perdemos o testemunho, nós perdemos a glória de Deus. E Deus deseja sim revelar a sua glória em nosso tempo. Eu não creio que tudo o que estamos passando e vivendo seja desprezível, descartável. Eu creio que o Senhor quer trabalhar em seu povo, em sua igreja, para que voltemos a testemunhar a sua verdade. E não é apenas o oba-oba, a influência, o modismo, aquilo que de alguma forma queremos promover apenas com chavões, com palavras soltas, com expressões e frases de impacto. Mas o Senhor quer manifestar a glória dele através de um testemunho que revele transparência, que revele transformação e manifeste a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que esse seja o nosso desejo, que esta seja nesta manhã a nossa oração. Eu te convido a fechar os seus olhos, a se colocar agora diante do Senhor. E se você nunca viveu essa experiência, peça a Ele hoje: Pai, manifesta a Tua glória. Eu quero, Senhor, ver a Tua glória. Como em Pentecostes, o povo pôde experimentar, e os sons dos céus invadiram aquele lugar. E o esplendor do Senhor, a glória do Senhor, encheu a vida das pessoas, como um som de trovão, como uma voz celestial que ecoava em línguas de fogo. Que nós possamos desfrutar neste tempo dessa manifestação de poder, dessa glória sobrenatural, dessa glória que revela grandeza em nossa vida pessoal, em nossa casa, em nossa família e em nossa igreja. Faça comigo essa oração. Pai, juntamente com meus irmãos, Senhor, nesta manhã, eu te peço, Pai de amor, revela a Tua glória. Ó Deus, não deixa que fiquemos indiferentes. Ó Deus, que como Josias convocou o seu povo, ó Deus, e ele pôde, Pai, através do testemunho deixado por Davi, levar as gerações posteriores a voltar ao primeiro amor. Que sejamos capazes, Senhor, de levar a Tua igreja, o Teu povo, a experimentar o primeiro amor. Não deixa, Pai, que percamos o nosso testemunho. Não deixa, Pai, que pela falta de testemunho percamos a manifestação da Tua glória. Ó Deus, gera em nosso coração transparência. Nós não queremos ser, ó Deus, cristãos que ocultam o pecado, ó Deus, que escondem o mal, mas nós queremos ser sinceros, íntegros, aprovados, ó Deus, que não tem de que se envergonhar. Ó Deus, nós queremos ter mudanças reais e profundas. Nós queremos ser transformados não apenas em um momento da nossa vida, mas nós queremos passar pelo processo de transformação contínua, todos os dias, em todos os momentos, em todos os instantes. Dá-nos, Pai, a consciência de quão miserável nós somos, quão pecadores nós somos, para que a Tua santidade se revele ao Teu povo. E agora, Pai, como Tu se manifestaste, ó Deus, em Pentecostes, como Tu revelastes, Deus, a Tua glória para os Teus. Ó Deus, como o anjo da morte foi ali derrotado, ó Deus, que Tu possas, Pai, manifestar a Tua glória e que Teu Espírito Santo nos leve a uma experiência profunda de avivamento, de mudanças. Ó Deus, arde, Pai, em nosso interior o fervor do Espírito. Aquece-nos a alma e leva-nos, Pai, à experiência do batismo com fogo, proclamado por Jesus Cristo, por João Batista. Ó Deus, como nós testificamos na Tua palavra, derrama sobre nós, neste dia, a unção do Teu Espírito, para que sejamos, Pai,
totalmente transformados e que a nossa vida traga significado para este tempo e para as gerações futuras. Que possamos, Pai, nos preocupar sim em deixar o nosso testemunho como um legado, como uma herança que possa influenciar as gerações futuras com o poder da Tua palavra e com o verdadeiro testemunho da Tua verdade. É o que eu te peço, Pai de amor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão. Que bom poder contar com a sua participação aí nos assistindo no nosso canal do YouTube TV IBLN. Não esqueça, hoje à noite nós temos o culto presencial às 19 horas. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça hoje a sua inscrição lá na nossa página Dias de Imersão, através da nossa assistente virtual, a Graça. Você entra lá, faz a sua inscrição, mas caso você não possa vir, não faça a sua inscrição, porque você ocupa o lugar de alguém que queira vir. As nossas portas estarão abertas com toda a segurança. Estamos extremamente criteriosos com todos os protocolos de higiene, observando todos os decretos governamentais e as orientações de médicos e profissionais da área de saúde. Então você vem, nós primamos pela sua segurança, nós não somos inconsequentes, por isso você pode vir com toda a segurança e aqui estaremos juntos, adorando o Senhor, exaltando o nome do nosso Deus, e teremos uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Eu espero você às 19 horas. Que Deus te abençoe. Não deixe de deixar o seu like, não deixe de indicar o nosso canal do YouTube para os seus amigos, e ali você pode oferecer palavras da parte de Deus para o coração deles. Que Deus te dê uma tarde cheia da presença do Senhor e da graça do Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça inesgotável do seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito de Deus repousem sobre a sua vida, sua casa, sobre sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Tenha uma boa tarde e que Deus te abençoe.